Eu vos saudo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando a todos um dia abençoado na presença de Deus, que Deus venha cuidar de vossas vidas, de vossas famílias, de tudo aquilo que hoje estiver ao alcance das vossas mãos para fazer, que seja da vontade de Deus e que possa ter êxito para a glória de Deus, para a honra e para a glória de Deus. Aqui nesta manhã, estou aqui para gravar um vídeo falando da palavra de Deus, palavra que possa nos edificar, nos trazer paz interior, nos trazer esperança, edificando a nossa fé, que precisa ser edificada todos os dias. Que Deus nos venha nesse dia, nessa manhã, início de dia, Deus possa nos abençoar grandemente em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui uma palavra para o nosso coração que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre Paulo e Silas, aprisionado, preso, a sua prisão por causa do zelo que tinha eles e do compromisso que eles tinham com a palavra de Deus, em pregar a palavra de Deus aonde quer que eles fossem. Esse era o compromisso que eles tinham, e por causa disso eles estavam presos, por causa de pregar a palavra de Deus. E um detalhe muito importante é que eles haviam chegado em uma cidade chamada Filipos, e ali eles, pregando a palavra, se defrontaram com uma jovem. Está escrito no versículo 16 do capítulo 16, que diz assim: e aconteceu que indo nós, a oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Começa nesse versículo, ele fala de uma moça, de uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. E ela, com as suas adivinhações, ela dava lucro àqueles, os seus senhores. E Paulo e Silas, pregando a palavra de Deus, se defrontaram com essa jovem. E por misericórdia de Deus, Deus a libertou, essa jovem, desse espírito de adivinhação. E certamente tirou o ganho, porque isso era usado para lucro. O espírito de adivinhação era usado, com que aquela jovem era usada, isso dava lucro aos seus senhores. Seus senhores dizer que naquela época tinha o costume de ter uma pessoa como escravo, e essa jovem certamente ela era comprada, escravizada por aquelas pessoas. E quando aquele espírito mal usava, ela tinha esse espírito, ela possessa de um demônio de adivinhação, e isso dava lucro aos seus senhores. E agora ela estava livre desse espírito, como diz a palavra de Deus nessa manhã. Ela estava livre. E por causa dessa libertação dessa jovem, começou a perseguição a Paulo e Silas, culminando com a sua prisão. Paulo e Silas foi levado preso. A partir do versículo 24, 23, que diz: e havendo-lhe dado muito açoite, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Isso no versículo 23, dando muito açoite
os lançaram na prisão. O sofrimento de Paulo e Silas não foi só levar os açoites em praça pública, a vergonha de levar açoite, mas também agora eles eram lançados na prisão. Deus sabe o que aqueles homens maus estavam preparando para Paulo e Silas, aqueles homens usados pelo inimigo, o qual com certeza pretendia levar eles perante as autoridades e que eles fossem condenados à morte. O versículo 24 diz: o qual tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, ele segurou os pés ao tronco. Cárcere interior, o mais profundo daquela prisão, que nós sabemos que naquela época existia prisão feitas às vezes em porão, em caverna, e Paulo e Silas, foi lançado lá num lugar mais fundo e teve os seus pés, seus braços imobilizados para que não pudesse fugir. E ali eles permaneceram, aquele início de noite, e o versículo 25 diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus e os outros presos o escutavam. Essa passagem nos chama bastante atenção, que normalmente eles poderiam estar ali tristes, porque Deus havia permitido que aqueles homens o prendessem, e por causa da palavra de Deus, eles estavam fazendo a obra de Deus, e de repente foram presos. Se fosse pessoas que não tivessem uma fé edificada, uma fé forte em Deus, certamente eles estariam ali murmurando, reclamando daquilo que estava acontecendo, porque Deus havia permitido fazer isso. Nós sabemos que por muito menos do que isso nós murmuramos contra Deus, muitas das vezes até blasfemamos contra Deus, reclamamos porque Deus tem... Muitas vezes dizemos até que parece que Deus nos abandonou, Deus não está ligando mais para nós. Se Deus existe, por que eu estou passando por isso? Isso acontece. Aqueles homens eram diferentes, eram homens cheios do Espírito Santo, e eles estavam fazendo a obra de Deus. E quando nós estamos fazendo a obra de Deus, o desejo do nosso coração é continuar nos aprofundando mais e mais, estando na presença de Deus, e Deus consola o nosso coração, Deus nos fortalece a nossa fé de uma tal maneira que tudo que vier contra nós, todo mal, tudo aquilo que atentar contra nós, se torne nada diante da presença de Deus que está em nossas vidas. Paulo, certa vez, ele disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando isso acontece, é maravilhoso. É sinal de que o homem não está mais se importando em sofrer. Porque, afinal de contas, nós sabemos que o sofrimento de Jesus foi o maior sofrimento que um ser humano podia passar. Jesus sofreu naquela cruz pelos nossos pecados, e Paulo entendia muito bem isso. Ele havia aprendido essa lição e estava ele disposto a sofrer por amor da obra de Deus. E perto da meia-noite, eles oravam, cantavam hinos a Deus, perto da meia-noite. Um horário importante, perto da meia-noite, isso aqui não é uma coincidência, é um horário bastante significativo para quem acredita em Deus,
quem tem entregado a sua vida verdadeiramente ao Senhor, quem é dependente de Deus, sabe que a noite uma meia-noite é um horário. Antigamente as pessoas diziam que a meia-noite era um horário perigoso até para sair na rua, sair na estrada. Na rua fala porque há muito tempo que a gente não tem contato com o interior. Mas no interior, meia-noite, as pessoas preferiam ficar em casa, porque eles diziam que era a hora em que o mal estava circulando pelas estradas. Mas também é um horário em que os anjos do Senhor estão em movimento, estão se movimentando em favor da igreja, em favor do povo de Deus. E naquela noite, naquele momento em que Paulo e Sila começou a orar, a ordem de Deus já havia partido do céu para que o anjo fizesse uma intervenção naquela prisão de Paulo e Sila. Quem sabe Deus tem dado ordem aos seus anjos, porque está escrito no Salmo 91 que Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Esse problema que você está passando, você acha que não tem mais jeito, né? A dificuldade tem sido grande, você se sente mesmo até como se estivesse preso em alguma coisa, e aparentemente não tem mais jeito. Mas quem sabe esse é o horário é a hora em que Deus está fazendo a sua intervenção, que Deus está agindo em seu favor para te dar uma libertação, para te dar uma grande vitória. Perto da meia-noite, eles oravam. O importante é não perder o foco. Paulo nos ensina a orar sem cessar, ele ensinava a igreja aos Tessalonicenses, orar sem cessar. Nós temos que estar atento ao mover de Deus, aos desejos, à vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós venhamos a estar constantemente em oração na sua presença, não em murmuração por causa de problema. O desejo do nosso coração é de estar na presença de Deus, mesmo com grande dificuldade. Imagine Paulo e Sila naquela prisão, ali aprisionado, depois de ser açoitado, o sofrimento, sem condições de fazer um tratamento, uma limpeza nos ferimentos que eles haviam levado por causa do açoite. Mas eles não estavam importando com isso, eles oravam porque a oração move o coração de Deus, a oração chama a atenção de Deus, é a maneira em que nós temos de falar com Deus, a oração nos leva à presença de Deus. E Paulo e Sila tinham essa percepção de que se eles estivessem orando, Deus haveria de fazer uma intervenção, Deus já haveria de fazer um milagre, agir naquele momento de dificuldade que eles estavam passando. E oravam, além de orar, eles oravam e cantavam, eles oravam e adoravam a Deus. Muitas vezes nós queremos adorar o Senhor só na hora em que estamos bem, estamos passando por momento de bonança, momento em que estamos felizes, alegres. É o momento em que nós achamos que é apropriado para adorar a Deus. Mas aqui nessa passagem da Bíblia nós vemos que na dificuldade temos que estar adorando ao Senhor. Na dificuldade, no momento de crise, no momento que estamos sendo perseguidos, estamos sendo caluniados, estamos sendo, de alguma maneira, perseguidos, é o momento em que temos que estar orando e adorando o Senhor. E a Bíblia diz que esse versículo nos diz que os presos ali, os outros prisioneiros, os escutavam atentamente, estava atento ali à oração, à adoração. Os presos escutavam atentamente esses louvores, a oração e os louvores de Paulo e Silas.
Momento em que Deus preparou para tocar no coração daqueles que estavam ali presos, dos prisioneiros, usando Paulo e Sila na oração e nos louvores, um momento em que Deus tirou para alcançar ali aquelas pessoas, os prisioneiros ali naquela prisão. E a Bíblia diz, no versículo 20 e 26, que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Eu não sei o quanto tempo você está esperando a sua vitória, a sua bênção, mas ela pode chegar a qualquer momento, no momento em que você menos espera. Talvez você já desanimou, mas já não está mais nem preocupado deve estar, mas parou de orar, até parou de orar, parou de esperar. Mas eu te falo uma coisa nesta manhã, continua orando, continua louvando o Senhor, continua adorando o Senhor, que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Paulo continuava orando, mesmo em circunstância difícil, naquele momento, ele continuava orando, continuava buscando. E o versículo 26 diz que de repente isso aconteceu, a vitória chegou. De repente a vitória chegou, de repente a vitória pode estar chegando na tua casa também, chegando na tua vida, na sua família. Quem sabe você está esperando por algum milagre na sua casa, um milagre de cura divina, um milagre de uma libertação, um milagre de uma porta de serviço, de emprego, de qualquer, ou algo que venha te beneficiar você e a sua família. Quem sabe hoje, de repente, esse dia, essa hora, esse milagre está acontecendo na sua vida, como naquela meia-noite, quando Paulo e Silas oravam e o milagre aconteceu. De repente, sobreveio um tão grande terremoto. Não foi um terremoto qualquer, mas um tão grande terremoto. E a Bíblia só revela que esse terremoto aconteceu dentro da prisão. Não fala de que aquele tremor de terra aconteceu fora da prisão. O local ali era o alvo específico, era o local onde Deus estava fazendo a sua intervenção para que Paulo e Silas fossem libertos daquela prisão. E diz a palavra que os alicerces do cárcere se moveram, todos os alicerces se moveram, as paredes foram demolidas, com certeza, as paredes caíram e logo se abriram todas as portas. Podemos parar um pouquinho aqui, né? Se abriram todas as portas. Para que aquelas portas se abrissem, era necessário que houvesse o que aconteceu, um grande terremoto, e fosse removidas as paredes, e as paredes, muitas das vezes, para que as portas venham a se abrir para nós, é necessário que muitos impedimentos sejam removidos das nossas vidas. E para que esses impedimentos possam ser jogados por terra, essas barreiras, essas muralhas possam cair, é necessário que estejamos orando e adorando o Senhor. Foi o que Paulo e Silas estavam fazendo naquele momento, em que eles adoravam, eles oravam e cantavam louvores a Deus, e que de repente houve aquele grande terremoto, e as paredes, os alicerces se abalaram, se moveram, e as portas da prisão foram soltas, foram abertas, todas as portas se abriram, Eu não sei qual é a porta que você precisa, que se abra, mas eu te digo uma coisa, nessa manhã desse dia, Deus vai abrir a porta para você.
seja qual for a porta que você precisa que ela seja aberta, seja a porta a porta do emprego que você está esperando, seja a porta para que você venha alcançar uma cura, Deus vai abrir essa porta, seja uma porta de libertação, de uma libertação de um vício, seja qual for a dificuldade que você está passando, a porta do seu livramento está chegando nessa. Tenho certeza que nesse dia a porta do livramento está chegando na sua vida. Porta em que Deus vai realizar um milagre na tua vida. Deus está entrando com providência para que você venha obter essa grande vitória. Mas para isso é preciso que você ore e que você adore o Senhor, para que o impossível possa acontecer, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Você pode até imaginar que está dentro de uma prisão, está parecendo que está dentro de uma prisão, mas Deus, ele vai mover com os impedimentos, ele vai remover os impedimentos. O gigante que tem atrapalhado a sua trajetória, a sua caminhada, a sua vida, ele pode ser, nessa manhã, desse dia, ele pode estar caindo por terra e vai cair em nome de Jesus. O impedimento, tudo vai ser tirado da sua vida e você vai alcançar a sua vitória. Isso, quem sabe você está esperando uma vitória para sua família. Paulo e Silas foram alcançados por essa libertação, mas os presos que estavam ali junto com eles também foram livres das prisões, porque as portas, quando abriram-se todas as portas foram abertas. E Deus pode estar entrando com providência, não só na sua vida, mas em toda a sua família, seus amigos, seu trabalho. Deus está fazendo uma grande obra. Muitas portas vão se abrir para que você possa alcançar a sua vitória e se alegrar bastante no Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Recebe essa vitória e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. O versículo 27 diz: e acordando o carcereiro que os vigiava, que estava dormindo nesse momento, ele estava dormindo, e vendo abertas porta da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Olha, a gente vê aqui uma coisa interessante. Esse homem, quando viu, ele estava vigiando os presos, quando viu que tudo ali, a prisão, as portas caíram, os presos estavam soltos, ele achou que o melhor que ele deveria fazer naquele momento, que ele era subordinado às autoridades, certamente ele seria condenado à morte, ele quis tirar a sua vida. Quando Deus age, pessoas que não estiver atento ao movimento de Deus vão se desesperar. Eles vão achar isso estranho demais, principalmente se for pessoas que tiver contra você. A Bíblia diz, Salmo 23, que Deus prepara uma mesa perante os seus inimigos. Prepara uma mesa perante os seus inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. O inimigo vai ver a sua vitória. Aquele que tem lutado contra você vai ver a sua vitória. E esse homem quis se matar, mas não era o momento ali, a presença de Deus era grande naquele lugar, e Paulo, vendo que ele ia se matar, diz que Paulo clamou, versículo 28, clamou com uma grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estão. A presença de Deus, o mal não pode prevalecer. A presença onde o Deus está agindo, operando, o mal não pode, de maneira, o inimigo não pode prevalecer, levando. Imagine se aquele carcereiro se mata ali, tira a sua vida. Era um trecho da Bíblia que certamente iria ficar manchado, mas Paulo disse: não faça
não te faça nenhum mal, que todos estão aqui. Ele calculava que todos tinham escapado e a culpa era dele. E Paulo estava dizendo, não, o que aconteceu aqui não foi culpa sua. Nós estamos todos aqui. Ninguém saiu, nós estamos todos aqui ainda. A presença deles ali era necessária porque tinha uma meta, tinha um alvo a ser alcançado. E Deus iria, através da presença de Paulo e Silas, de todos os presos ali, iria fazer uma grande obra salvando aquele carcereiro e toda a sua família. Versículo 28 diz, mas Paulo chamou com grande voz, não faça tal coisa. E o versículo 29 diz, e pedindo luz, entrou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Pedindo luz. A primeira coisa que nós vemos aqui, a Bíblia diz que Jesus, ele é a luz do mundo. E aquele homem, naquele momento ali, ele estava, além de uma cegueira espiritual, ele estava cego materialmente, porque a poeira havia levantado muita poeira e as luzes se apagaram, e era meia-noite, um momento em que, de total escuridão, aquele homem estava no escuro. Mas o que chama atenção aqui é o que ele pediu luz, o que ele acendeu luz. Diz que esse é o versículo 29, pedindo luz. Que ninguém caminha na treva, né? Ninguém pode caminhar na escuridão. Já que estava uma bagunça total ali, tinha sido demolidas as paredes, os alicerces movidos. Então aquele homem não poderia caminhar no meio daquele entulho, na escuridão. Você, para alcançar a vitória de Deus, você tem que ser luz. A Bíblia diz que nós somos a luz nesse mundo. Você quer alcançar os benefícios das bênçãos do Senhor, a vitória de Deus na sua vida, você tem que ser luz, você tem que fazer a diferença onde você estiver. Paulo e Silas naquela prisão estavam fazendo a diferença. Quando eles oravam e cantavam, os presos escutavam, os presos ali estavam sem entender por que esses homens, além de serem açoitados, agora foram aprisionados de uma tal maneira que não podem nem se mover, amarrado em tronco, mas eles estão cantando, orando e cantando. Talvez os prisioneiros ali achassem uma maluquice, mas é isso que acontece com a vida do crente mesmo. O crente que serve a Deus, aquele que serve a Deus, ele vai ser taxado de maluco, em vez de conta, pela sua crença, pela sua fé, porque o crente, ele às vezes exerce a sua fé num momento crítico, num momento em que para o homem praticamente é impossível você estar adorando nas condições que você está. Muitas das vezes com a doença, uma enfermidade que já foi dita que é pelos médicos, desenganado pela medicina, e você, na presença, no hospital, você começa a cantar, a adorar a Deus, você, em vez de murmurar, tá adorando o Senhor, está cantando, está orando, você está exercendo a sua fé. As pessoas que estão de fora vai olhar aquilo e vai achar ou você é maluco, ou maluca, ou você tem uma fé tão inabalável. Eu prefiro o segundo, que nós estamos realmente Paulo disse que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que são sábios, aqueles que imaginam ser sábios. Então o crente comete, de repente o crente é taxado mesmo de maluco. E a melhor coisa que o crente, é um elogio quando o crente está sendo taxado de maluco por exercer a sua fé. É sinal de que o milagre vai acontecer. E aqueles homens talvez olhassem incrédulo ali diante daquela situação que Paulo e Silas estavam passando e cantando, orando e cantando. E o carcereiro pediu luz e entrou trêmulo. Saltou para dentro do escombro, das portas toda demolida, entrou
e tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Essa salvação aqui que esse carcereiro estava preocupado não é bem com a salvação da sua alma. Aqui a preocupação deles é o que esses homens estão tudo aí. Qual a desculpa que eu devo dar para as autoridades pelo que aconteceu aqui? Para que eles não venham me executar. Essa era a preocupação. Ele estava preocupado em salvar o seu físico, se salvar fisicamente. Mas o que ele não esperava é que a salvação, além da salvação física, Deus estava preparando para ele. Além do livramento físico, Deus estava preparando para ele uma salvação especial, que era a salvação da sua alma. A salvação para a eternidade. E Paulo, versículo 31, e Paulo aproveitou a oportunidade naquele momento e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. O versículo 31, Paulo disse para ele, e disseram: crê no Senhor Jesus Cristo. Paulo e Silas disseram para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Talvez essa seja a sua preocupação, a salvação de um filho, de uma filha, ou toda a sua família. Quem sabe só você é um crente na presença de Deus aí entre a sua família. Mas eu vou te dizer uma coisa: Deus está preparando uma grande vitória para você salvar. Não só você vai ser salvo nessa família, mas toda a sua família vai servir ao Senhor, para a honra e glória do Senhor. Deus está preparando uma intervenção que vai mudar tudo na sua casa e no meio da sua família. Para isso, você tem que exercer a fé, crer, acreditar que Deus é o Deus das causas impossíveis. E Paulo e versículo de Deus, lhe pregavam não só para ele, mas para todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando a sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua presença e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. A alegria de Deus havia chegado naquela casa. A vida abundante que Jesus tem prometido aos crentes havia chegado naquela casa. Um momento de grande alegria, onde não só o carcereiro e muitos prisioneiros foram salvos, mas toda a casa, toda a família do carcereiro foram salvos, foram libertos. E a Bíblia diz que eles se alegravam na presença, se alegravam na sua crença. Na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Que maravilha é saber que a presença de Deus nos traz alegria, que o salvo em Jesus Cristo, ele é confiante, ele é alegre, porque está cheio da graça de Deus. No meio de toda confusão, no meio de toda tempestade, você é o encarregado de fazer diferença no meio da sua família. Deus está agindo através de você para que toda a sua família, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho sejam salvos. Às vezes Deus usa
certa circunstância para que isso venha acontecer. Aquele homem presenciou algo sobrenatural naquela prisão. Foi preciso que um terremoto acontecesse. As bênçãos de Deus muitas vezes vêm depois de uma grande provação. Se nós observarmos a Bíblia, algumas passagens da Bíblia vai nos mostrar, nos provar que bênçãos de Deus vêm para nossas vidas após grandes provações. Os discípulos estavam navegando em alto mar e a Bíblia diz que de repente um vento forte se levantou, as ondas do mar se levantou diante deles e sacudia o seu barco de uma tal maneira que eles entraram em pânico, porque era grande o temor daquele barco se afundar e eles não sabiam o que fazer. A Bíblia diz que Jesus, levantando, repreendeu o vento, acalmou aquele vento, repreendeu o mar se acalmou, as ondas do mar que se levantou se acalmou, e depois dessa tempestade, a Bíblia diz que houve grande bonança. Depois de uma grande tempestade em nossas vidas, vem a bonança. Aquele carcereiro passou por um momento de dificuldade difícil. Paulo e Silas passaram por esse momento de dificuldade, essa provação tão grande, para que Deus pudesse, através disso, alcançar com a salvação, com a libertação, com a transformação da casa e a família do carcereiro e os prisioneiros que estavam ali. Depois de uma grande provação, Deus entra com providência, muitas das vezes na nossa vida. Não se preocupe com aquilo que você está passando. Deus está em ação na sua vida. Deus está no controle da sua vida. Não se preocupe com o vento que está soprando. Não se preocupe com quem tem se levantado contra você. Não se preocupa não. O momento da sua vitória está chegando. O momento da sua vitória vai ser de repente, você vai chegar tão de repente que você não vai sentir. Quando você vê, Deus já te deu a vitória. Aquela vitória que você tem esperado há tanto tempo. Aquela vitória que você tem aguardado e pedido a Deus há tanto tempo. Você não tem desistido de adorar a Deus, de orar, de pedir. O que nós não podemos parar é de orar. Focar naquilo que nós precisamos, orando, para que Deus possa no momento certo, no tempo certo de Deus, o milagre possa acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Palavra de Deus nessa manhã. De repente, o milagre vai acontecer na sua vida. Mas esse de repente também é um momento em que você pode estar entrando ou pode estar passando por uma grande provação. Não se preocupe. Passa com louvor, com adoração e com oração. E consagração diante de Deus, se alegrando na presença de Deus, porque depois dessa tempestade, depois desse terremoto, Deus vai te dar vitória a você e a sua família, e você muito vai se alegrar em nome de Jesus. Essa palavra nessa manhã é uma palavra de fé, uma palavra que vem edificar o nosso coração. Serve não só para você, para mim, para minha casa, para todos aqueles que possam desfrutar dessa palavra vinda do coração de Deus para edificar a nossa fé. Essa manhã fica com Deus, nós vamos fazer uma oração, recebe no teu coração essa palavra e se mantenha firme na fé em nome de Jesus. Senhor Deus, poderoso é o Senhor.
Pai, muitas das vezes nós não entendemos, ó Pai, o modo em que o Senhor age em nosso favor. Nós esperamos as bênçãos de Deus muitas das vezes sem que isso venha afetar ou trazer movimento diferente para nossas vidas. Simplesmente a vitória chega. Mas muitas das vezes não é assim que o Senhor quer que aconteça. Quando o tempo da vitória chega, muitas das vezes a aprovação vem antes. Vem um terremoto antes, vem uma tempestade antes, passamos por perseguição, por dificuldade, somos caluniados, somos de alguma maneira perseguidos. O que nós, Senhor, não devemos fazer é desistir nunca. Permanecer na tua presença, perseverança, como aquela mulher estava perseverando diante ali do seu clamor para aquele juiz iníquo. Ela não desistiu, o juiz negava a ajuda, a resposta, mas ela continuava ali clamando, até que o juiz não suportou mais, não aguentou mais aquele clamor, porque não aguentou mais a insistência daquela mulher e foi levar a resposta para ela, foi ali atender o seu clamor, o seu pedido. Eu sei, meu Deus, que através da nossa perseverança, o Senhor há de estender as suas mãos para nós. Através da nossa perseverança, mesmo que tivermos passar, meu Deus, por dificuldade tão grande como passou Paulo e Silas naquela prisão, o Senhor estava preparando para que eles pudessem ser, meu Deus, abençoado, não só eles, mas o carcereiro e toda a sua família e todos os prisioneiros que estavam ali. Pai, eles passavam um momento de muita dificuldade, porque havia sido açoitado, estava sentindo dor, mas não, mesmo ferido e sentindo dor, não devemos desistir, mesmo entrevado em um leito, um leito de hospital ou em casa, numa cadeira de roda ou qualquer coisa que seja, que estejamos neutralizados de fazer alguma coisa, estamos entrevados, não podemos fazer nada. Deus está no controle, Deus está fazendo aquilo que nós não podemos fazer, Deus está agindo naquilo que nós precisamos, no momento certo. Deus vai nos dar a vitória, vai trazer, como na casa daquele carcereiro, alegria para dentro daquela casa, daquela família. Senhor, nessa manhã, Deus leva alegria, Senhor, para dentro desta casa. Quem sabe essa pessoa, essa família, já tem passado por uma grande provação, aleluia. Já tem passado, Senhor, por grande peleja, meu Deus. Hoje, Pai, entra com providência, envia o teu anjo até essa casa, Pai, e decreta a vitória dessa família, decreta a vitória dessa pessoa, decreta a cura, Pai, decreta, meu Deus, o milagre na vida dessa pessoa, a libertação, a transformação de vida, meu Deus. Ô Pai amado, Pai santo, Pai querido, ó Deus, traz, leva, Senhor, que a alegria possa entrar, Senhor, nessa casa, nessa família, e tudo aquilo, Senhor, que estava fora do lugar, possa voltar para o seu lugar, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque aonde o Espírito de Deus está agindo, a ordem, Pai, a ordem, o Espírito de Deus mantém a ordem, o Espírito Santo entra para manter a ordem dentro de casa, Senhor, colocar tudo aquilo que ele estava fora do lugar, vai voltar para o seu devido lugar, em nome de Jesus. Ó Deus bendito e santo, entra, Pai, nessa manhã com providência, Pai, nessa casa, no meio dessa família, aquela pessoa que está passando por problema no trabalho, aquela pessoa que
tem, Senhor, sido perseguida no seu emprego, no seu trabalho, meu Deus e meu Pai, joga por terra esse mal, neutraliza toda ação do inimigo, meu Senhor, não deixa que o adversário venha prevalecer contra a vida do Senhor, desses teus servos, dessa tua serva, dessa pessoa que é temente ao teu nome, que tem, meu Pai, acreditado no milagre, meu Pai, tem perseverado, tem aguardado, meu Deus, pacientemente, mesmo sofrendo, Pai, mesmo passando por dificuldade, está acreditando que o milagre vai acontecer na sua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aumenta a fé dessa pessoa, aumenta a nossa fé para que possamos estar perseverante, Pai, porque, Senhor, a fé é um instrumento, um dom precioso, um dom poderoso, meu Pai, que é implantado no nosso coração. Ó Deus bendito, a fé, Senhor, ela tem o poder, meu Pai, de nos fazer ver, Pai, aconteceu, trazer, Senhor, trazendo à existência aquilo que não existe, meu Pai. Ah, Senhor, aquilo que nós já nem mais esperamos, aquilo que nós vemos com grande dificuldade. Ó Pai bendito, meu Deus, a fé, ela traz à existência, Pai, o nosso milagre. Lá mandou maná, maxerga, narabasúbia, onemanto remandaraia, calabará, chubiqueia, suminifaçai, decantará, maxerga. Senhor, nesta casa, meu Pai, ó Pai, que a luz gloriosa da tua palavra possa entrar nessa família agora, Pai. Aquele carcereiro pediu luz para entrar, meu Pai, no meio dos escombros e até Paulo e Sila. Meu Deus, que essa família possa estar de joelho dobrado, possa agora levar um clamor até do alto do seu trono, Pai, para que a luz, ó Deus, Jesus disse, eu sou a luz desse mundo, para que essa luz possa raiar, possa brilhar na vida, Senhor, dessa pessoa, nessa casa. Toda treva seja dissipada de dentro desta casa e a gloriosa luz do Senhor possa brilhar, Senhor, no meio dessa família. Oh, meu Deus e meu Pai, a promessa da salvação, da libertação, possa alcançar, meu Deus, o teu servo, a tua serva, possa alcançar, meu Deus, essa família e a alegria do Senhor possa, meu Pai, estar presente nesta casa, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Assim eu encerro esta oração, meu Pai. Ó Deus bendito, agradecendo a oportunidade de poder, Senhor, falar para algumas pessoas, meu Pai, que estarão ouvindo, meu Deus, esta oração, meu Deus, que o Senhor é bom e que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é um Deus de misericórdia, Deus que perdoa pecado, o Deus que e as suas misericórdias é tão grande, meu Pai, a ponto de nos alcançar, Senhor, com a tua bondade, as tuas misericórdias, a causa de nós não sermos consumidos. Nós não somos merecedor, Pai, daquilo que o Senhor faz, dos seus benefícios, mas por tua misericórdia somos alcançados. Ó Deus bendito, que a nossa casa, Pai, essa família, ó Deus que está ouvindo esta oração, possa ser alvo nesta manhã, meu Deus, do milagre, possa ser alvo do mover do Espírito Santo, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, ó Deus bendito, e em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.